Eu assisti antecipadamente o novo filme do Frankenstein, do Guilherme Del Toro. Muitos de vocês podem até estar se perguntando como, né? Mas antes do filme sair na Netflix, né? Umas 2 semanas antes, os filmes normalmente eles são lançados em um circuito comercial bem limitado, né? São cinemas bem específicos que conseguem encontrar aqueles filmes. E depois o filme sai mesmo na Netflix para todo mundo ver. Eu fui um dos loucos que decidi ir atrás desses cinemas específicos para ver Frankenstein. Porque o próximo mês vai sair um monte de coisa, então eu quero ficar aqui meio que já para ir falar com vocês. Então eu decidi ir adiantando o que dava. Frankenstein, grande obra de Mary Shelley, dá para discutir um pouco disso no vídeo. Dá para discutir bastante sobre o Guilherme Del Toro, né? Eu acho que é um vídeo com muitas possibilidades. Eu vou discutir todas elas aqui com vocês, mas antes se inscreva no canal, dá like, compartilha. Compartilha aqui pra gente poder continuar. Então se você quer discutir todas as nuances por trás da história de Mary Shelley, por trás do Guilherme Del Toro e o que eu achei desse filme, bom, você quer ver tudo isso, então bora pro vídeo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não entendem. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Eu acho que antes de a gente falar do filme em si e do próprio Guilherme Del Toro, é muito interessante a gente ver a trajetória do Frankenstein no cinema. Porque o Frankenstein, diferente do Drácula, por exemplo, né, que é um livro que ele demorou um certo tempo até ele conseguir ser ele meio que alvejado, né? Hoje em dia é considerado um dos maiores clássicos da literatura, mas ele demorou para pegar esse patamar. Frankenstein foi um sucesso assim, que na época que lançou, né? Então, existem filmes sobre o Frankenstein desde que o cinema é cinema. Mas o primeiro longa, né, do Frankenstein mesmo foi lançado lá nos anos 30 pela Universal. E acho que até pela época dá pra ver que eles não é uma adaptação 100% fiel ao do livro, né? Eles mudam muita coisa lá. Mas muita gente acabou conhecendo Frankenstein exatamente por aquele filme. Tanto que a ideia do que a gente tem em Frankenstein hoje é muito diferente do que é do livro, né? Porque o livro, ele trata o Frankenstein de outra forma, né? No livro ele adquire inteligência e ele é todo remontado, né? Então ele é todo costurado entre si, tá ligado? Ele mal tem cabelo lá, porque ele é um cadáver exatamente. E essa ideia do Frankenstein a gente tem, né? De ser um monstro meio burro, grandão, verde. Isso provém desse filme aí dos anos 30. Então, é um filme que ele é um filme bom, um pouco diferente do livro. Eu diria que ele muda bastante coisa do livro, né? Ele não é uma adaptação por um, né? Ele pega mais ou menos ali o mesmo conceito, algumas coisas ali da história e faz uma história nova usando aquilo. É muito parecido com o que a Marvel faz hoje em dia, né? Por exemplo, com os quadrinhos dela. E muita gente ficou presa, né? Nisso daí até hoje, né? Muita gente conhece Frankenstein pelo Frankenstein dos anos 30 e não ali pela história original da Mary Shelley, né? Então, o cinema ele teve um pouco de dificuldade para trazer o Frankenstein do livro mesmo, o Frankenstein de Mary Shelley. O que é uma outra diferença pro Drácula, por exemplo, né? Porque o Drácula, desde o primeiro filme ali do Drácula dos anos 30, ele sempre soube, né, trazer muito bem a história ali do livro do Drácula para o audiovisual. É sempre mais ou menos a mesma história ali que é contada toda vez que é usado o Drácula ali, né? Enquanto o Frankenstein, por outro lado, só foram trazer ele de fato ali, né, o livro original de Mary Shelley para o cinema, lá em 94, com um filme chamado exatamente Frankenstein de Mary Shelley. E ainda não é lá uma adaptação por um, eles ainda mudam umas coisas, mas é o mais perto
do que a gente vai ter do material original pro cinema. E mesmo esse daí, que é um filme que eu gosto bastante, não é aquele filme lá que é bem aceito, né, que é dito como um grande filme. Então, a gente acaba entrando meio que num lugar ali que a gente está esperando esse grande filme do Frankenstein, né? Por exemplo, o que o Coppola fez pro Drácula. E muita gente achou que isso viria com esse filme aqui, né? Que é o Frankenstein, do Guillermo del Toro. O Guillermo del Toro é um diretor que ele tem ali uma questão um pouco pessoal com esse projeto, que é um projeto que ele sempre falou que ele queria fazer esse filme, mas nunca tinha a oportunidade direito. E muita gente teorizava como é que seria esse grande filme aí que o Del Toro quer pro Frankenstein, né? E que ele nunca conseguiu fazer. E aí então entra na Netflix e fala, não, a gente vai financiar esse negócio, pode aí fazer o teu filme aí do jeito que tu quer. E o Del Toro, ele é um diretor que ele provém muito de uma questão mais visual, eu diria, né? Ele é um cara que os filmes dele, eles trazem, né, esses figurinos exóticos, né? E o Frankenstein, ele também vem disso, né? Um filme de uma década passada, sobre um remendo de corpos ali amontoados que ganha vida. Então, a ideia do Frankenstein também, você adentra um pouco uma questão visual muito específica. E então, porra, eram uns temas que pareciam se combinar bem, né? Então, a ideia do Frankenstein do Del Toro é uma ideia que todo mundo que pensa um pouco nela fala, não, realmente vai sair uma puta de uma coisa da hora ali. E talvez seja a versão de Frankenstein definitiva pro cinema. E agora que eu vi o filme, eu posso falar se eu achei isso mesmo ou não. E olha, na minha opinião, não é. Pra mim, o Frankenstein de Mary Shelley, mesmo ali tem seus problemas, ainda pra mim é o melhor filme do Frankenstein de fato. Esse filme do Del Toro, ele pega muita coisa do livro e adapta fervorosamente. Eu diria que é quase uma reimaginação do material original, em muitos sentidos. E, enfim, né, não é nem melhor nem pior que o original, é só diferente. Embora nesse caso aí, eu acho que na verdade eu prefiro mais o original. Porque o Frankenstein, né, o livro da Mary Shelley, ele adentra umas questões que eu acho bastante interessante, né? Porque ele não joga na tua cara quem é o teórico herói e o teórico vilão daquela situação. Você tem um monstro, sim. O monstro faz merda, tipo assim, mata gente inocente, mata uma criança, inclusive. Então, porra, ele não é uma vítima, tá ligado? Quer dizer, ele até é, mas tipo, ele no final das contas não é um cara assim que você fala, porra, ele é o bonzinho da história. Não, cara, porra, ele fez muita merda, sabe? E o Victor, devido a essa arrogância dele, essa prepotência dele, de criar o monstro e depois largar ele pro mundo, foi meio que fez com que as coisas chegassem nesse nível, né? Porque ele literalmente abandonou o monstro. E de início o monstro realmente, ele era só uma vítima daquilo tudo, né? Ele não sabia nem falar direito e já foi tratado como uma abominação, né? Então, o livro, ele é interessante, eu diria, porque ele não vai até você e fala, não, tal cara o herói e tal cara o vilão. Não. A gente tem dois personagens que erraram muito, dois personagens complexos, e meio que a situação meio que serve pro próprio espectador meio que chegar ali na própria conclusão. Quem é que é o certo e quem é o errado da situação. O filme do Del Toro, como digamos, ele vai chegar em ti e ele vai jogar o Victor pra merda. O Frankenstein, né, que tem até isso também, né, o Frankenstein não é o nome da criatura, é o nome do doutor. O doutor é o Victor Frankenstein, né, então vamos deixar isso bem claro aqui. O Frankenstein, Victor Frankenstein, esse cara, o filme inteiro fala que ele é um merda pra você. Ele vai ali, vai fazer as piores atitudes que consegue imaginar. Toda vez que uma coisa acontece meio de merda por causa dele, ele propositalmente coloca a culpa no monstro. Ele meio que foge tudo ali naquele final. Ele é um puta de um egoísta, né? O filme mostra ali várias facetas disso, né? E o monstro, por outro lado, eles amenizam muita coisa dele. Não vou dar spoiler aqui, mas, porra, tipo, muitas das merdas que ele faz ali no livro meio que acabam caindo meio que pro colo ou de outra pessoa, ou tipo assim, eles colocam uma situação muito específica que ele meio que foi obrigado a fazer aquilo. E também, né, as situações ali que meio que colocam pra ele fazer ali, diferente do livro, que, por exemplo, ele mata uma criança. Aqui, por exemplo, digamos que o personagem que seria uma criança já tem uns 30 anos, sabe? Então, tipo assim, foda, sabe? Eu acho que, em partes, a situação
que o livro nos apresenta é mais complexa moralmente, e eu gosto mais disso. Enquanto o filme do Del Toro, ele simplifica muito as coisas, né? A ponto de deixar bem claro ali quem é o herói, quem é o vilão da história, sabe? Mas é como eu disse, não, porque é uma reimaginação que é ruim, sabe? Eu gostei do caminho final que o filme acabou levando, disso tudo. Eu concordo que o livro é melhor, eu concordo, mas eu acho que a gente também tem que levar o que cada produto quer passar, sabe? A ideia do livro é ser um negócio mais moralmente complexo. Aqui, eu acho que a ideia é mais trazer ali um paralelo, né, de que o verdadeiro monstro é o Frankenstein e não a criatura. Embora a criatura seja aparente fisicamente um ser monstruoso, né, e o Victor é o Oscar Isaac, por outro lado, o verdadeiro monstro mora as intenções. E eu acho que o próprio Del Toro, ele é o cara que fez Blade, fez Forma da Água, ele é alguém que ele gosta desse tema, tá ligado? Então eu diria que isso daí é muito mais parte do Del Toro. Foi uma decisão artística dele, que, na minha opinião, né, simplifica a obra, mas também é a versão dele daquela história. E eu acho que a gente tem que respeitar isso também, nesse caso. E analisando por essa óptica, eu gostei, eu achei legal a forma que fizeram. No final, principalmente, eu achei o final muito bonito. E também, né, o próprio Del Toro, ele é um cara que eu gosto dele até quando, tipo assim, ele dá umas farpadas, assim. Porque, no geral, ele é um diretor muito competente naquilo que ele sabe fazer, né? Que é a questão mais visual, né? Ele é um diretor que ele tem muito isso, né? Do figurino dele. E isso também tá muito presente aqui. Aqui o filme, ele abraça muito mais o lado da ficção científica exatamente por causa disso. Então, dá pro Del Toro pirar muito mais as ideias ali de como fazer os instrumentos, né? Pra ressuscitar a criatura. Coloca ali um monte de coisa que... foda-se, tipo assim, não tinha nem 1% da tecnologia possível na época pra fazer, mas foda-se, coloca. Deixa o Del Toro ali pirar na batatinha por causa disso. Então, visualmente, ele entrega um negócio muito bonito. Não só nisso, na questão da fotografia, no final do filme, que se passa ali no Polo Norte. Puta merda, só close bonito, atrás de close bonito. Enfim, eu gostei do filme, como eu disse, ele é diferente do livro, simplifica muitas das mensagens que o livro quer trazer também. Mas eu acho que isso daí vem mais de uma visão do Del Toro daquela história que ele quis passar, e eu gostei dessa visão. Pra mim, a versão definitiva da história ainda é o Frankenstein lá, de Mary Shelley, que eu sei que não é um grande filme pra muitos, mas pra mim, pelo menos, ainda é a melhor versão dessa história. Mas eu gostei desse filme aqui, vou dar uma nota 8.4 pra ele. Enfim, né? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre, se inscreva no canal, dá like, compartilha. Compartilha aqui pra gente poder continuar. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Então até, família. Até. Valeu, falou e tchau.